Fala, galerinha do Enem que a vacatuça, nossos cowboys e cowgirls. Nossos seguidores. Hoje eu trouxe uma aula especial para você, ainda dentro da série Top 5, que são as 5 dicas para que você vá bem na prova de linguagens, códigos e tecnologias. Preparados, pessoal? O Enem tá chegando o Enem, pessoal. Abre o olho. Eu vou rodar a vinheta e volto já já com mais um Top 5. Linguagens, códigos e tecnologias. Fica aí, não sai daí, hein, pessoal. Roda aí, roda aí. Pessoal, estamos de volta, hoje trazendo para vocês 5 dicas para que você vá bem na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, linguagens, códigos e tecnologias implica línguas, idiomas, né? Língua portuguesa, inglês, espanhol, etc. Também implica arte. A disciplina de arte entra, que antigamente a gente chamava de educação artística ou artes, né? Mas o correto é arte. Arte está presente em tudo, não é verdade? É também uma forma de codificação de linguagem. A arte expressa, né? Através do visual. Então, fiquem ligados aí para a primeira dica. Põe no slide. Ler constantemente e ser um leitor do mundo. Pessoal, leitura é fundamental em tudo. Em tudo na vida. Você que tem o hábito da leitura, você vai se destacar dos demais. Isso é evidente. Você pode ter milhares de concorrentes num concurso, no caso o Enem, mas se você estiver devidamente preparado, ser um bom leitor, porque para ser um bom leitor, porque para ter uma visão, uma leitura de mundo, você precisa ser primeiramente um leitor, né? Então quanto mais você lê, mais informação você recebe, mas é preciso filtrar essas informações de modo a assimilar aquilo que é o correto. Então eu deixo a dica aí para você, porque muitos dos nossos jovens não têm o hábito da leitura. E é aí que você vai sair na frente do seu concorrente. Olha só, hoje quase que não se leem mais jornais, revistas. Muitos até deixaram de existir, passando a existir somente na plataforma eletrônica. Mas isso não é o problema e não impede de você estar a par daquilo que está acontecendo à sua volta. Próxima dica aí, ó. Ler poesias. Quando eu falo ler poesias, pessoal, não é somente ler poesias, mas é conhecer diversas tipologias literárias. Claro que a poesia não é apenas aquela coisa dos românticos. A poesia ela está presente a todo momento, é uma forma de escrita, é uma manifestação de escrita bastante interessante, muito utilizada desde os primórdios da civilização, onde grandes autores do passado, da antiguidade, se consagraram contando suas histórias através de poemas. É importante você conhecer e saber interpretar diversos tipos literários, e a poesia é um deles. O Enem, por ser uma prova bem versátil, cobra muito também a leitura de textos em forma de poesia. Outro exemplo é quando exploram-se tirinhas. Aquelas histórias em quadrinhos, como você vê aqui no detalhe. É muito importante você saber que isso também é uma forma de linguagem, né? É um texto, é uma tipologia literária que vai te garantir que você, através da historinha, compreenda um contexto. Portanto, saber diferenciar uma história em quadrinhos, crítica, irônica, é um elemento fundamental dentro das habilidades de linguagens e códigos.
Outra dica importante, pessoal, dica de número 3 aí. Treinar interpretação de texto. Ora, pessoal, interpretar um texto não é uma coisa simples. É uma coisa que demanda raciocínio. Por quê? Primeiramente, você tem um texto a ser interpretado. Você precisa ler primeiro esse texto. Você não vai interpretar linha por linha ou parágrafo por parágrafo. Você precisa ter um conhecimento do teor desse texto inicialmente, por isso uma boa leitura é essencial. E a partir dessa leitura, aí sim você vai explorar o que o texto diz nas entrelinhas. É como fazer um resumo. Não se resume um texto copiando uma linha e pulando outra. Senão o texto fica sem nexo, sem sentido. Da mesma forma, a interpretação. E isso só será feito a partir da leitura de um texto de forma coesa. 4. Dica de número 4, pessoal. Estar ciente que a língua é variável. Ora, quando eu digo a língua ou a linguagem é variável, pessoal, eu quero dizer o seguinte. Ao longo das décadas, há mudanças na nossa língua. Você já parou para pensar em determinados termos que você ouve falar e que são do tempo da vovó? Pois é, já ouviu essa frase? Ah, isso é do tempo da minha avó. Determinadas expressões caem em desuso e outras surgem como novas formas de comunicação. Um exemplo foi nessa pandemia, onde nós tivemos palavras novas incorporadas ao nosso vocabulário. Afinal de contas, quem não correu no dicionário para ver o que é quarentena, distanciamento social, isolamento e lockdown? Olha aí o inglês permeando a nossa linguagem. Hoje a linguagem é praticamente universal. Por fim, pessoal, quinta e última dica de códigos e linguagens. Põe na tela aí. Olha só. Contextualizar movimentos artísticos. Quando eu digo contextualizar movimentos artísticos, pessoal, eu não estou falando só de conhecer movimentos artísticos. Eu estou falando de você saber interpretar a arte. Um exemplo clássico é a Semana de 22. A Semana de Arte Moderna, pessoal, foi um evento artístico, cultural, ocorrido no Brasil da década de 20, do século 20, onde houve uma transformação na linguagem e na cultura brasileira. Portanto, a arte também é uma forma de linguagem. Quando você visita um museu, você tem a possibilidade de enxergar de outra forma aquilo tudo que você está vendo. Ao ver um quadro, por exemplo, você deve saber interpretar tudo aquilo que cerca aquele quadro. Vou dar um exemplo aqui para você de uma obra clássica muito cobrada em exames, seja do Enem, seja exames do ensino médio ou concursos em geral. A obra de Guernica. Quando Pablo Picasso pintou Guernica, ele quis retratar um evento histórico extremamente importante na história da Espanha, que foi a Guerra Civil. A Batalha de Guernica representa o sofrimento do povo espanhol. Por isso, a cor escura, o fundo preto, mescla diversos elementos ligados à morte, ao sofrimento, não é? Rostos e expressões demonstrando um sofrimento enorme. Isso tudo é importante quando você visualiza uma obra de arte. Saber interpretar uma obra de arte é para poucos. Ao interpretar também uma obra de arte, você se difere do seu concorrente a partir do momento que você consegue visualizar nesta obra elementos da cultura da época e também o sentimentalismo colocado na obra pelo seu autor. Tá aí, pessoal. Essas foram as 5 dicas para você ir bem na prova de linguagens e códigos e suas tecnologias no Exame Nacional do Ensino Médio. A gente tem aí uma série de vídeos, estamos preparando um material para vocês especial. Fiquem ligados no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e também nos acompanhe nas redes sociais, Facebook e também no Instagram, para você ficar por dentro de tudo que rola aí no mundo dos concursos, tá bom? Um grande abraço a você, até a nossa próxima aula. E lembre-se, estudar é preciso. É ou não é, vaquinha? É!